Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. E ele diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, meus queridos, aqui uma grande reflexão hoje, um grande ensinamento sobre o pecador, né? Aquele que faz do seu dia a dia um pecado, né? Um pecado atrás do outro, uma pessoa que peca sempre, né? Um pecador. E aqui faz o ensinamento é a consequência de quem é um pecador, de quem peca, né? Todos nós, né? Vamos começar mais. Todos nós somos pecadores, né? Infelizmente vivemos num mundo em que o pecado está aí, diria até assim, generalizado, né? O pecado está aí batendo, né, a nossa porta, a tentação batendo a nossa porta 24 horas por dia. Alguns, né, não conseguem resistir e acabam pecando, vivem, né, uma vida de pecados, outros pecam de vez em quando, outros são firmes, né, na retidão, na santidade e não pecam, mas a maioria das pessoas estão sujeitas aos pecados, né? Por quê? Porque não estão fortes o suficiente na fé para resistirem ao pecado, resistirem às tentações. E aí a consequência, né, como diz aqui, a consequência do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Só que quando ele diz aqui é a morte, não é a morte física, né? É a morte espiritual, né? Então, isso me lembra, né, de Adão, por exemplo, né? Adão traiu Adão e Eva, né? Mas Adão, falando mais para Adão, Adão traiu, né, Jesus quando ele comeu da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, quando, né, Deus disse para não comerem, podiam comer de todas as árvores, menos daquela. E eles, né, sofreram a tentação e comeram, né? Aliás, fizeram, né, o que desobedeceram a Deus, né? E consequentemente, né, foi um pecado, né? Porque quebraram a aliança que eles tinham com Deus, quebraram essa confiança, né, que eles tinham, que Deus tinha com eles, e foram mortos, né, espiritualmente, né? Daí Adão fisicamente, ele viveu 930 anos, né? Mas espiritualmente ele estava morto desde, né, lá do comecinho, quando ele pecou, quando ele traiu a Deus, ele foi morto espiritualmente. Ou seja, né, queridos, ele era só um monte de carne, né? De carne andando para lá e para cá, vivendo para lá e para cá, mas espiritualmente ele estava morto. Ou seja, né? Ou seja, ele perdeu a vida eterna, ele perdeu, né, a, a chance, né, de ter uma vida ao lado de Deus, ao lado de Jesus, eternamente, uma vida cheia só de bênçãos, né? Ele perdeu isso, né? Ele perdeu a salvação, né? Resumindo. Então, queridos, né, que a gente traga isso para a nossa vida. Hoje ninguém, né? Claro, ninguém quer ser morto espiritualmente. Eu tenho certeza disso, é claro.
Então que a gente lembre, né? Quando a gente ler isso, né? Pois o salário do pecado é a morte, não quer dizer que a pessoa pecou, ela peca, ela morre, né? Morre fisicamente, né? Não, não é isso, né? Senão os cemitérios, né? não, não dariam conta de tanto corpo para ser enterrado. Mas é a morte espiritual, tá bom, queridos? É a perda, perdeu, né? É a perda da salvação. A pessoa perde a salvação, a pessoa leva uma vida daí, é, fica um monte de carne ambulante. Só não tem mais a salvação, não tem mais o espírito, né? Está morto, né? Então é isso que acontece hoje em dia, né? Quando a pessoa alimenta a carne, mas não alimenta o espírito, né? O espírito vai morrendo. Então alimenta, ou então alimenta o espírito, mas com um alimento errado, com um alimento contaminado, né? Com os ensinamentos falsos, com os ensinamentos misturados, com os ensinamentos dos falsos pastores, dos falsos profetas, né? É o vinho, né? Vamos dizer, que está na Bíblia, é o vinho da prostituição. A pessoa e se contamina, né? E está na Bíblia, né, que todos, sem exceção, todos nós fomos contaminados com esse vinho da prostituição, né? Daí cabe, né, a cada um procurar, né, a palavra revelada, a palavra verdadeira, procurar os ensinamentos de Jesus e lavar, né, e ir lavando as nossas vestes com o sangue do Cordeiro, né, com o sangue de Jesus. É isso, né? Então tem salvação, tem, é claro que tem, né? Jesus, Deus quer que a gente se salve, né? Então eles dão a salvação, né? Nós temos que saber, né, como alcançarmos a salvação, como sermos salvos, sermos limpos, né? É através da palavra de Deus, é através do sangue do Cordeiro, ou seja, é através dos ensinamentos de Jesus, é levar uma vida santa, uma vida reta, levar uma vida pautada nos ensinamentos de Deus, né? É temer a Deus, é obedecer a Deus, uma vida de oração, uma vida voltada para Deus, né? Sempre, eu digo sempre aqui, a gente sempre fala isso, levar uma vida que agrade ao nosso Deus, agrade ao nosso Pai, né? Dessa maneira e alimentar, né? Alimentar o nosso espírito com a Bíblia, né? Com bons livros, com bons filmes, com boas amizades, né? Com boas atitudes. É isso que vai nos limpando, é isso que vai fazendo com que nossas vestes sejam limpas, nossos atos, né, nossas atitudes sejam limpas através da palavra de Deus, através da palavra revelada, através da palavra que Jesus trouxe quando ele esteve aqui no meio de nós, e muitas pessoas não entenderam, muitas pessoas nem reconheceram que ele era Jesus. E para que isso não aconteça de novo, na segunda vinda, quando ele vir, né, quando ele voltar para resgatar a sua igreja, né, a gente tem que ficar atento às profecias, aos ensinamentos de Deus. Nós temos que vigiar, orar e vigiar, para que a gente não cometa o mesmo erro que cometeram os escribas, os fariseus, na primeira vinda de Jesus, não o reconhecendo, né, não tendo, não recebendo ele como verdadeiro Messias, né? E infelizmente eles perderam a salvação, eles foram mortos espiritualmente. Por quê? Porque eles alimentaram o seu espírito com mentiras, com falsos ensinamentos. Então a gente não pode cometer o mesmo erro jamais, né? Então nós precisamos procurar a palavra verdadeira, a palavra que vem direto do trono, né, de Deus, a palavra sem mistura, a palavra limpa, cristalina, a palavra realmente de Deus, a palavra revelada. Tá bom, queridos? É essa que vai nos salvar. É através dessa palavra que a gente vai limpar
as nossas vestes, que a gente vai limpar as nossas atitudes e estaremos daí prontos para entrarmos no reino dos céus, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Por hoje é isso. Eu prometo, né, que eu vou me aprofundar mais nesse assunto mais para frente, tá bom? Quando eu falar desse curso que eu estou quase acabando, aí eu vou virar no domingo para falar somente desse curso, tá bom, queridos? Dos grandes ensinamentos que eu tenho recebido, que eu tenho passado para vocês aqui hoje, foi mais um deles, tá bom? A morte espiritual. Então, o pecado leva à morte espiritual, não é a morte física. Não. Eu confesso para vocês que durante muito tempo quando eu li essa passagem, eu pensava aí realmente na morte física. E não é, claro que não é, é a morte espiritual. Tá bom, queridos? Por hoje, então é isso. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita sabedoria e discernimento para que a gente possa levar uma vida plena, uma vida santa, uma vida reta, uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, que deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Não esqueçamos que hoje, que a gente seja hoje melhores do que fomos ontem, que as nossas decisões sejam pautadas nos ensinamentos de Deus e que o nosso foco seja em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, e que a gente nunca, jamais, a gente faça da nossa vida uma vida que nos leve à morte espiritual. Jamais, jamais, jamais. Que a gente não perca a salvação, nunca, nunca, nunca. Pelo contrário, que a gente se esforce cada vez mais para levarmos uma vida santa, uma vida reta, uma vida pautada nos ensinamentos de Deus, para que a gente não perca a salvação, não perca a entrada e a vivência eterna no reino dos céus, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã, queridos, se Deus quiser. Fiquem com Deus.